Olá, boa noite e bem-vindos a mais essa nossa live. Hoje uma live bastante importante sobre os caminhos e as tendências da Bolsa de Valores brasileira, do Ibovespa. Você, especialmente você que trabalha no mercado financeiro, você que tem interesse em investimentos, você que gerencia fundos, ou você que simplesmente aplica, ou você que tem curiosidade em economia, mas seja você quem for, é muito importante a gente compreender. Esse cenário atual está um cenário bastante confuso, especialmente porque eu estou vendo... Olá, Michel, meu sogrão, obrigado por estar me acompanhando, minha sogra, Sueli, querida Sou. Eu tô um pouco assim preocupado, em primeiro lugar, com algumas análises de alguns economistas, né? Ontem saiu no Valor um artigo que eu realmente não quis acreditar. Um economista que eu admiro muito, muito, que eu não vou dizer o nome dele aqui, mas um cara muito respeitado, muito sério, que disse que era a favor do Banco Central e da Casa da Moeda emitir moeda e não emitir títulos de dívida agora, porque moeda não paga juros e não é inflacionário. Veja bem, essa é aula número 1, né? Primeira aula do primeiro dia de aula de qualquer curso de economia, né? Se você imprime papel moeda, a gente já falou isso em outra live, né? Isso é mortal, tá? E outro dia o ministro da Economia se referiu a uma hiperinflação, claro que depois voltou atrás, que não é o caso, a preocupação não é essa, mas a hiperinflação, se viesse, viria por este canal, né, de financiarmos a dívida pública através de emissão de moeda, como já foi feito, né? Rodrigo Jorge, bem-vindo, muito obrigado pelas palavras no WhatsApp. Nós já fizemos isso no passado, né? Tem um artigo hoje impecável do Afonso Celso Pastore, do Estadão, né? Que é uma coisa que eu venho repetindo aqui ad nauseum aqui nas lives, né? Tudo que nós já tentamos no passado e que não deu certo, então não devemos repetir, simples assim, né? Então, na época do Delfim Neto, no final do governo Figueiredo, quando ele imprimiu papel moeda, houve uma elevação drástica da inflação, que ainda não foi a hiperinflação, foi uma inflação muito alta para os padrões, era 200%, 300% ao ano, mas ainda não era aquele 2000% de depois da época do Sarney, depois do Plano Cruzado. Enfim, impressão de papel moeda, nem pensar. Mas vamos lá, vamos ao tema. Então eu quero alertar a todos, né, para o tipo de leitura que vocês façam, e aqui humildemente eu vou colocar a minha análise do que deveria ser feito e para onde vai a Bolsa de Valores do Brasil em especial. Então vamos lá, hoje foi manchete no Valor, eu estou aqui com o Valor aqui, que pandemia reforça pessimismo e ações fecham no vermelho em Nova York. Ou seja, o que está acontecendo basicamente na economia do mundo? Por um lado,
nós estamos vivendo um otimismo que é o desenvolvimento das vacinas. Tá? Só que o Peter Cadillo, economista-chefe de mercado da Spartan Capital, ele falou o seguinte: olha, por mais desenvolvidas que estejam as vacinas, a gente tem aí uns 3 a 4 meses até ela ficar totalmente pronta para distribuição, e mais o tempo de distribuição. Ponto. Ele para por aí. Agora eu entro. Enquanto isso, a pandemia, a volta do coronavírus está correndo por fora. Né? A Alemanha já tivemos protestos aí, teve uma foto no portão de Brandemburgo, o pessoal protestando. Hoje eu fui visitar minha mãe, ela está chorando lá, etc. Essa pandemia está impondo esse isolamento tem um preço emocional muito grande, né? Especialmente para os avós, né? O exílio dos avós sem os netos. Então existe uma questão psicológica muito, muito importante das pessoas estarem... Daqui a pouco vai ser um ano, né? Essa pandemia. Então, mas a segunda onda, que está fortíssima na Europa e muito, especialmente forte nos Estados Unidos, Nova York já está de novo com uma série de aumento de casos. Então, quem vai ganhar essa corrida? A vacina ou a segunda onda? Então, esse é o pessimismo ao qual essa reportagem se refere, e por isso as bolsas de Nova York, a bolsa de Nova York fechou em queda. Mas temos várias projeções otimistas para o Ibovespa. Começar pelo Morgan Stanley, ele prevê 120 mil pontos para 2021, a gente está na faixa de 106 mil, e ele fala dos mercados emergentes, da sensibilidade, as ações do ciclo econômico, e fala-se também do preço, né, de como estão em dólar, como tudo está barato no Brasil, inclusive as ações, né, inclusive os ativos, né? Então nós temos várias possibilidades para investidores estrangeiros, mas especialmente porque os mercados emergentes já de uns 10 dias para cá, aproximadamente, estão se favorecendo no presente momento. Fatores que nós já discutimos aqui: a vitória do Joe Biden, que trará mais previsibilidade, trará mais equilíbrio, mais pragmatismo nas relações comerciais, e segundo, justamente por essa notícia da vacina, de 2 vacinas, né? Da Pfizer e a Moderna. Não que a Pfizer seja antiga, Moderna é o nome da outra vacina, mas só uma piada. Mas tem essa questão que esse Peter Cadillo está levantando, né? Que ok, está em estágio avançado. O que quer dizer isso? Em 3, 4 meses isso deve ficar pronto. Assim como a Fiocruz anunciou aqui no Brasil também, no mais tardar para março, isso deve estar pronto no primeiro... Dina, querida, bem-vinda. A live não é a mesma sem você, minha Bernardina Caterina. Benvenuta. Aqui a própria Fiocruz também falou, no primeiro trimestre de 2021. Acontece que nós já estamos vivendo a segunda onda. Então, como é que vai ser isso? Vocês já devem estar acostumados, né, que eu não sou muito fã de grandes otimismos, né? Então vamos lá. Só para vocês terem uma ideia, nós ainda temos a questão fiscal. E a questão fiscal é tão grave, o caso da nossa dívida interna de quase 100% do PIB, que cresceu esse ano de 76% no início do ano para aproximadamente, tá? Para 100%,
graças a dois fatores. Primeiro, a um déficit primário gigantesco de 800 bilhões e segundo, alguns gastos com a pandemia, gastos esses que eu não sou contra, acho que deveriam ter sido feitos de forma distinta. Esse é um parêntese. Eu acho que para salvar vidas não se pode conter despesas. A gente tem que salvar vidas, como o Schwarzman falou, já falei isso 1000 vezes. Tem que matar Hitler, a gente vai lá, mata, depois vê quanto é que custou. Então, só acho que o governo brasileiro não agiu com a velocidade adequada e nem com a orientação e com a firmeza adequada. Todo mundo em casa, um lockdown, e nós vamos entrar para socorrer empresas e trabalhadores, né? Então, não vi esse tipo de firmeza, muito pelo contrário, né? Nós todos vimos um governo muito dúbio em relação às máscaras, etc. Então a Fitch manteve o rating do Brasil em BB-, com perspectiva negativa. Por quê? Por causa da nossa dívida. Tá? Então nós temos um problema fiscal gravíssimo, que irá se agravar ainda mais se houver uma segunda onda e caso nós precisemos fazer uso de mais gastos públicos. Então hoje tem um artigo impagável, perfeito, do Afonso Celso Pastore, ex-presidente do Banco Central, no Estadão, em que ele diz tudo aquilo que a gente vem dizendo aqui nas lives, tudo, a questão fiscal, toda a questão de incerteza que o Brasil vive é responsável por esse rating baixo do país, é responsável, segundo, pelo prêmio de risco que o investidor exige, a inclinação da curva de juros, que está alta já e só não para de crescer, juros de longo prazo, 2024, 25, 26, 27 já está 7,49%. Enfim, não vou ficar enchendo a cabeça de vocês com os números, mas os juros de longo prazo estão altíssimos por ano por causa do risco que a dívida está impondo. Então os investidores querem um prêmio por esse risco. Tá? Os meus alunos que foram da graduação na FGV e os alunos de MBA todos, eu sempre faço da graduação, eu explico tintim por tintim, mas no MBA eu faço uma revisão do modelo de CAPM, Capital Asset Pricing Model, né? Se você tem uma situação de risco, você exige retornos maiores. E o contrário também vale. Se você não quer correr riscos, o seu retorno vai ser pequeno. Não, o retorno risk-free é pequeno demais para mim. Então, se você quiser incorrer em mais um risco, você tem que se expor ao risco. Esse risco normalmente é medido por um parâmetro chamado beta, que mede a correlação entre o seu ativo e os retornos do mercado, vezes o prêmio de risco de mercado. Esse é o modelo, de uma forma geral, que eu gosto muito, que é um modelo muito simples, mas que associa retorno a risco. Tá? Então, se nós estamos oferecendo risco aos nossos investidores, que risco? Risco de calote, risco de não conseguirmos pagar a dívida. Então esses investidores querem um retorno maior. Então eu vou comprar título para o longo prazo, para 2027, eu não quero que você me dê 2% de Selic, não, eu quero que você me dê 7,49% ao ano, senão eu não compro. É simples. E aí, esse é o risco. Esse de todos é o maior risco do Brasil, não conseguir rolar a sua dívida. Talvez seja isso que o ministro da Economia se referiu à hiperinflação, porque aí, se não conseguir vendendo o título, aí tem que emitir moeda e danou-se tudo, né?
aí danou-se. Então, o que nós precisamos fazer é uma política clara para diminuir as tensões e diminuir os ruídos de comunicação. De novo, um lado do governo, o Pastore fala uma coisa, abre aspas, o presidente não tem agenda, o ministro da Economia não tem agenda e alguns ministros têm agenda demais. Demais de gastos, ele se refere, fecha aspas. O ministro da Economia, na minha opinião, ele até tem uma agenda, só que é uma agenda que ele não conseguiu impor por N razões, né? Nós estamos órfãos das reformas, estamos órfãos das privatizações, etc., tudo que nos foi prometido na campanha. Mas, enfim, para que as incertezas acabem, seria necessário que o governo chegasse, não, nós vamos estar comprometidos com o teto de gastos. Ok. Aí vem uma pandemia, vem uma segunda onda, vai ter que gastar mais. Não, pelo amor de Deus, não vamos imprimir moeda. Ótimo. Então, vamos salvar vidas e aí a gente vai fazer o seguinte, olha, a partir de agora, a gente vai aumentar os gastos para manter o cidadão em casa, para ajudar as empresas. Em contrapartida, vamos ter que cortar gastos aqui, ali, ali e aqui. Ah, mas esse gasto aí não pode cortar porque a reforma administrativa ainda não saiu. Ah, então só tem uma saída. Infelizmente, aumentar a carga tributária. O Pastore, no artigo dele, ele diz que o governo deveria fazer um aumento de gastos, porque graças a esse aumento de gastos, está havendo uma queda de PIB muito menor do que se esperava. Então, o Brasil esse ano não vai ter um desempenho tão ruim. A gente estava com uma projeção de queda de 10%, a gente deve ficar entre 5% e 6%. No terceiro trimestre, por exemplo, o crescimento foi muito bom. E em parte gastos, graças ao aumento de gastos. Então, não há dúvida. Só que ele propõe, então, que haja, por parte do governo, uma redução em alguns outros gastos para a gente poder gastar nessa continuação do aumento do auxílio para as pessoas que precisam desse auxílio. Acontece que tem um pequeno problema que eu tenho certeza que o Pastore sabe disso. O Pastore, que aliás foi meu professor no meu mestrado. Nós temos um limite enorme de gastos discricionários. O que é isso? Gastos que o governo pode escolher. 6% só do orçamento inteiro, o resto está tudo carimbado, engessado. Então não tem como ele se mexer. Só haverá essa possibilidade de, não, eu vou tirar dessa pasta aqui para colocar nessa outra pasta aqui, quando houver a reforma administrativa. Mas uma reforma bem feita e ampla, que ataque tudo. Então, essa questão fiscal é o primeiro fator e grande fator que eu acho que pesa enormemente contra a continuidade da subida do Ibovespa, tá? do índice da nossa Bolsa de Valores. Pois muito bem, tem um outro artigo do presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, mas muito bom no Valor, em que ele analisou 2 grupos de países. O primeiro grupo é Malásia, Indonésia, Polônia, Chile e Rússia. A dívida bruta média desses 5 países, desse primeiro grupo, é de 35,7% do PIB. E o segundo grupo,
no qual o Brasil está inserido é Brasil, África do Sul, Turquia, Colômbia, México e Índia. E a média de dívida em relação ao PIB, a média de dívida desses 6 países é de 61,1%, sendo que, obviamente, o Brasil é disparado o pior de todos em se tratando de tamanho de dívida, né? Se a média é 61, o Brasil tem 100, então o Brasil está quase como um outlier aqui, né? Então o Brasil é a dívida mais alta desse segundo grupo. E através dessa análise desses 2 grupos, os investidores voltaram com mais apetite para o grupo 1, para o grupo menos endividado, tá? Então foi como eu disse numa live, não sei se foi na última ou na penúltima, há riscos e riscos. Os investidores estão mais dispostos aos riscos devido às boas notícias internacionais, mas alto lá, cuidado, como é que é aquele ditado? Cuidado com barco, como é que é? Cuidado, bandolha, esqueci. Cuidado que não é bem assim, né? Um risco muito elevado de 100% de PIB, de 7 trilhões de reais, com déficit primário de 800 bilhões, né? Então, existe uma preocupação com a rolagem da dívida e aí isso pode afugentar investidores. Então, a minha análise é a seguinte: tanto em questões de crescimento econômico, tanto em questões de caminhos da Bolsa de Valores, eu não compartilho com este otimismo da Morgan Stanley, que fala para os mercados emergentes de uma forma geral, Robert Indyk também não compartilho. Eu acho que em breve a Bolsa de Valores brasileira vai ter um caminho parecido com o que a Dow Jones teve hoje, né? Ontem, na verdade, né? De um recuo. A alta do Ibovespa este mês é boa, de 13%, se não me engano, mas no ano nós estamos em baixa, tá? E tudo bem, os mercados emergentes estão se beneficiando com a situação de perspectivas de recuperação das economias europeias, da economia americana, mas vamos lá, quem ganha a corrida? A vacina ou a segunda onda do coronavírus? E segundo fator, existem mercados emergentes e mercados emergentes. Nós temos um risco para oferecer que é muito maior do que esses outros países, Malásia, Indonésia, Chile, etc. Ou seja, enquanto houver preocupação com a rolagem da dívida, que preocupação é essa? Que os investidores exijam um prêmio de risco tão alto que a gente não esteja ou disposto a pagar, ou simplesmente que eles não comprem, há várias maneiras de se explicar isso, né? Então, em primeiro lugar, enquanto o Brasil não equacionar a sua situação fiscal, a gente não engrena. Isso vocês podem ter certeza disso. Se amanhã baixa um santo no presidente da República e manda embora todo mundo que quer gastar mais do que pode e vem para cá quem tem responsabilidade e fala assim, olha só gente,
Até agora eu estava meio doido, falei algumas bobagens aí de maricas, etc. Então agora vamos começar o governo. Então vamos fazer a reforma administrativa séria, vamos fazer a reforma tributária séria e vamos começar a... Olha só, isso aqui não se pode gastar nisso, não vamos fazer renda cidadã, vamos nos ajustar ao teto de gastos de maneira responsável e se tivermos uma segunda onda de fato aqui no Brasil do coronavírus, vamos ter que gastar para salvar vidas e a gente vai gastar da seguinte maneira: tem 6% de receita discricionária, de gasto discricionário, que eu ainda tenho, desses 6% eu ainda tenho 3%, então vou tirar esses 3%, vou botar aqui. E, infelizmente, vou ter que aumentar impostos enquanto durar essa crise. Por que eu vou aumentar? Porque eu tenho que ajudar, eu tenho que salvar vidas. Nós não podemos nos dar ao luxo de chamar a população de maricas e não salvar essas vidas, só por causa de uma rixa política entre o presidente e o governador do estado de São Paulo, né? Isso é um absurdo, é um total descalabro. Então, no momento que o governo sinaliza com essa seriedade de, olha, nós vamos fazer isso, vamos sustentar com essa fonte aqui, aí o mercado se tranquiliza, aí os investidores se tranquilizam, e aí sim nós vamos poder ter um aumento consistente da Bolsa, consistente, porque de fato o câmbio está muito depreciado. E por que mesmo, hein? Porque mesmo que o dólar está tão alto? Incerteza fiscal. Incerteza fiscal, ninguém quer ficar com investimentos aqui em reais. Se você não tem certeza do que você vai receber. Não bote a culpa nos juros baixos, que isso influencia isso aqui, tá? Juros baixos foi uma conquista que nós tivemos, né? De juros reais negativos, até que enfim o Brasil conseguiu isso, né? Com os 4 últimos anos de política monetária expansionista, né? Começou lá em meados de 2016 com Ilan Goldfein, depois continuou com Roberto Campos Neto. No momento em que o Brasil apresentar uma solução fiscal, olha, a gente não vai deixar a dívida pública passar de um certo teto, nós vamos começar a economizar para pagar juros, vamos começar a tentar cumprir a meta de superávit primário. O que é isso? A gente tem que economizar para pagar juros da dívida, porque senão a dívida só cresce. Isso é uma coisa, daqui a pouco minha filha de 9 anos sabe compreender isso, né? Para isso foi criado a lei da meta de superávit primário, em 2000, que é de 3% do PIB. A gente não cumpre isso, nem sei quando foi a última vez que cumpriu. Sei que a gente teve déficit primário desde 2014 e deve ter até 2025, 2026. Cumprir o superávit de 3%, nem sei se eu vou estar vivo ainda. Se eu tiver, eu vou estar barba branca e cabelo branco. Brincadeira, eu vou estar vivo sim, que eu tenho 2 filhos para criar. Então, gente, não se iludam, tá? A Bolsa teve um momento, agora bom, mas enquanto não houver ajustes fiscais sérios, não vejo como ter um aumento contínuo e sustentável da Bolsa de Valores, como também não compartilho, e ainda bem que eu já falei isso antes, tá? Porque o Celso Pastore falou isso hoje, ele está junto comigo, não compartilho desse otimismo para o crescimento para 2021. Por quê? Por que nós cresceríamos 3%? Baseado no quê? Baseado nos juros baixos. Sim, ótimo que a gente tem juros baixos, a indústria vai poder investir. Sim, mas nós temos uma problemática fiscal gravíssima, que enquanto não for resolvida, não vai trazer
possibilidades de crescimento. Gente, a gente só cresce com aumento, primeiro, do produto potencial e segundo, no nosso caso, que nós estamos abaixo do produto potencial, a gente cresce com investimentos públicos, tá? E nós não estamos conseguindo, o governo, ele está preso numa armadilha de gastos totalmente amarrados, carimbados. Essa reforma administrativa tem que sair. As privatizações, cadê as privatizações para aliviar esse peso dessa dívida? O governo tem que cuidar de bens públicos, não tem que cuidar de estatal, tem que acabar com isso. A gente tem que focar nas ideias modernas, nas ideias que o mundo inteiro abraçou para crescer. O governo tem que cuidar de investimentos públicos, é assim que se cresce um país. Investimentos nos bens públicos clássicos, educação, saúde, etc. Não adianta querer inventar outro tipo de coisa atrasada. Só através das ideias modernas é que a gente vai crescer. Agora, sem que haja, de novo, uma consolidação fiscal, que o governo consiga equacionar os seus gastos junto com as suas receitas, que são os impostos, eu não vejo condições de crescimento. Tá? A gente pode continuar com esse crescimento pífio aí que foi 2019, 1,2, 2018, 1, 2017 por volta de 1 também. No máximo uns 2%, depois que toda a pandemia já tiver, todos os efeitos maléficos da pandemia já tiverem sido extintos com a vacina, talvez um pouco mais, devido aos juros baixos por causa da indústria, mas, de novo, não vejo. Então, no curtíssimo prazo, atenção você investidor, eu acho que hoje é um momento de venda, que no curtíssimo prazo pode ser que a bolsa ainda fique em alta, mas para o médio e longo prazo eu estou prevendo uma queda das bolsas no Brasil, tá? Por todos esses fatores que eu indiquei, o Brasil é um país que apresenta um risco muito alto para o investidor, muito alto, tão alto que existe uma preocupação com a rolagem dessa dívida. E essa então foi a nossa live. Alguém quer fazer uma pergunta? Quase 40 minutos de live, né? Cansativo pra caramba. Um dia eu vou fazer uma live de aula, né? A aula minha é muito mais digerível, que eu estou no quadro explicando e tal. Alguma pergunta, pessoal todo? Queria agradecer muito vocês que estão aqui comigo, tanta gente, Lilian Seldin, minha queridíssima, Osvaldo, Cisne, minha querida Carmo Cisne, obrigado. Quem mais? Gisele Faria, minha querida Cicizinha. E muito obrigado, gente, por dedicarem seu tempo a mim e a quererem me ouvir. E me sigam lá no Instagram, tá bom? E continue ouvindo as minhas lives, que eu agradeço muito a companhia de todos vocês, tá? Muito obrigado, um forte abraço, um bom feriado, um beijo e até terça-feira. Tchau.